E aí, pessoal, beleza? Questão de direito constitucional do terceiro simulado do curso Estratégia para o TJSP, tá? Então, vamos a ela. É uma questão clássica, né? Que a VUNESP sempre cobra nos concursos, tá, pessoal? São cargos privativos de brasileiro nato, exceto. Então, cuidado com a palavra exceto aqui, né? Vamos analisar um a um os cargos e aí a gente vai eliminando. Presidente do Senado Federal, é verdade. E é cargo de privativo de brasileiro nato. Da carreira diplomática, também, pessoal. Presidente da Câmara dos Deputados, também. E o vice-presidente da República, também. Então só sobrou mesmo a alternativa C de casa, que é o ministro do STJ. Como ele pede o exceto, então não é um cargo privativo de brasileiro nato. Por exemplo, um brasileiro naturalizado, ele pode ser ministro do STJ, né? Então não precisa ser brasileiro nato para ser ministro do STJ. Então alternativa C de casa. Beleza. Até aí tudo bem, pessoal. Essa questão é até bem simples, mas eu gostaria de passar duas dicas para vocês, tá? Em primeiro lugar, é, é só vocês lembrarem. No caso do Poder Judiciário, por exemplo, é só vocês lembrarem que o brasileiro nato só vai ser exigido quando for do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, abaixo dele, tudo pode ser brasileiro naturalizado, tá? Então, o STF está aqui, né? STF, sempre brasileiro nato, né? Sempre brasileiro nato, né? E abaixo dele, abaixo do STF, STJ, aí tem o TST, né? TST, tem o TSM, né? TSE e assim por diante, né? E aí tem os tribunais de justiça e os TRFs, né? Todos eles, a partir daqui, podem ser brasileiro naturalizado, tá, pessoal? Agora, tem uma dica que eu ainda não vi em questões de concursos, mas que é bom deixar claro aqui para vocês, tá, pessoal? É o seguinte, a questão é uma pegadinha, na verdade. Presidente do Conselho Nacional de Justiça tem que ser brasileiro nato? Olha que interessante, pessoal. Quando você vai lá na Constituição, você percebe no CNJ, né? Você percebe que o presidente do CNJ sempre vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o CNJ ele sempre vai ser presidido pelo presidente do STF. Se na ausência do presidente do STF, pelo vice-presidente do STF. Então, olha só a pergunta, pessoal. Presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato? Tem. Tem que ser porque, como ele só pode ser presidido por ministro do STF, e ministro do STF só pode ser nato, tá, pessoal? Então o presidente do CNJ aqui, ó, presidente do CNJ aqui, não tem jeito, tá? Ele tem que ser brasileiro nato e ele não está naquela lista da Constituição lá. Se vocês pegarem a lista, vocês vão perceber que ele não está na lista da Constituição. Mas isso se dá por uma interpretação sistemática, tá, pessoal? Uma interpretação lógica, tá? Da Constituição. Se o presidente do CNJ tem que ser o presidente do STF, e se ministro do STF tem que ser nato, então o presidente do CNJ só pode ser nato. Ok? Essa é uma dica para vocês aí ficarem espertos no concurso de vocês. Beleza? Aqui, no caso, o brasileiro naturalizado, então, ele pode ser ministro do STJ.
Alternativa C de casa. Bons estudos aí, pessoal.